A figura de Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus, é uma figura que nos chama bastante a atenção e que o Espiritismo estuda com bastante profundidade, porque temos a informação em O Livro dos Espíritos, essa obra magistral assinada por Kardec, no diálogo que fez com os espíritos superiores, que Jesus é o nosso guia e também o nosso modelo. É o Espírito mais perfeito que Deus nos entregou para conhecermos aqui na Terra. E sabemos, através dessas informações, que Jesus veio cumprir a missão de nos trazer a lei de amor, que é uma lei divina e que rege a vida em todo o universo. E para cumprir essa missão, Jesus teve que envergar a capa e a conduta de um educador, o maior educador que já tivemos notícia no nosso mundo material. E então, pensando sobre isso, nos debruçamos durante um longo tempo, pesquisando sobre Jesus no seu viés como educador, até surgir a obra Jesus, o maior educador da humanidade, que lançamos e ofertamos a você. Mas não estamos aqui para fazer a divulgação dessa obra, e sim para conversarmos sobre Jesus, o educador. Ele utilizava na sua metodologia diversas técnicas, diversos tipos de atividades pedagógicas, destacando-se entre elas as parábolas. As parábolas são contos, histórias, que utilizam os fatos da vida cotidiana e trazem sempre um fundo e uma finalização de ordem moral. E Jesus foi pródigo em utilizar as parábolas. Quando lemos o Evangelho, nós encontramos mais de 40 parábolas contadas por Jesus. Todas elas com um significado muito profundo e que o Espiritismo veio reviver, veio alargar, porque trouxe para nós a realidade da vida espiritual. Isso mesmo, que nós somos almas imortais, não morremos, que existe sim vida depois da morte, e que além disso, existe a reencarnação, como aliás Jesus ensinou a Nicodemos, o doutor da lei, quando disse a ele que é preciso nascer de novo. Então Jesus é esse grande educador com o qual precisamos aprender para melhor educarmos, porque nem sempre sabemos educar. E ele, como o mestre dos mestres, mostrou para nós que para melhor educar é preciso dar o próprio exemplo. O verdadeiro educador não é aquele que simplesmente ensina, não é aquele que dá lições de moral. O verdadeiro educador não é aquele que utiliza as mais diversas técnicas de ensino. O verdadeiro educador é aquele que dá exemplo, utilizando a si mesmo para configurar aquilo que está ensinando. Por isso, Jesus pôde olhar para os seus discípulos e dizer que eles deviam muito se amar, como ele, Jesus, muito os amava. E eles sabiam disso, porque durante 3 anos de apostolado, eles receberam diariamente as maiores demonstrações de amor, partindo do Mestre Jesus. E quando ele falava da caridade, da bondade, da paz, do perdão das ofensas,
Ele era o exemplo de todos esses ensinos, atendendo a todas as pessoas, curando, orientando, pacientemente sentando com os discípulos para ouvi-los, ensiná-los, fazê-los pensar. Então, a maior força da educação é o exemplo. E Jesus é exatamente esse modelo. Ele é o exemplo. Mas no final, já no ato da crucificação, ele olha para os seus algozes, ele olha para aquele povo que estaria assistindo à crucificação, e o que ele diz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Até no momento extremo, ele foi a bondade superior, dando exemplo a todos que ali estavam, sem um murmúrio, sem uma queixa, mas que a vontade do Pai, a vontade de Deus, fosse realizada, fosse feita. Mas por que Jesus falava por parábolas muitas vezes? E ele explicou isso aos seus discípulos. É que para a grande maioria das pessoas era necessário usar as parábolas, porque eles não tinham um entendimento maior das coisas da vida. Mas para eles, os discípulos, que eram espíritos melhor preparados, ele podia, então, falar as coisas de uma forma mais direta e mais aberta. Mas ele também fez isso com o povo, nos seus sermões, como o Sermão da Montanha, que começa lá com as bem-aventuranças e vai nos dizer que somos o sal da terra e a luz do mundo, provocando-nos para colocarmos para fora o potencial divino que temos e que precisamos desenvolver cada vez mais. Ele pediu para não julgarmos o próximo. E lá, na cena da mulher adúltera na praça, ele diz, quando viu os algozes se retirarem, ele diz que nem ele ali estava para julgar aquela mulher. E pediu que ela fosse, mas que simplesmente não pecasse mais, ou seja, não cometesse mais aquele erro. Portanto, o exemplo é a maior força da educação, e esse exemplo nós temos em Jesus, o maior educador da humanidade, o espírito mais perfeito que já esteve conosco, que é o nosso guia e o nosso modelo, através dos seus ensinos morais, que precisamos colocar em prática, vivenciá-los no nosso dia a dia, seja no lar, seja no emprego, seja na escola, na rua, onde estivermos, para sermos legítimos cristãos, legítimos discípulos dele, que é o mestre de todos nós.